E veio aí a review do livro do Bill. Olá, meus pimpolhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Lucas Escrita. Lucas é esse que vos fala, sou eu. Também sou escritor, autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias e Locasta. E também faço vídeos pro YouTube, TikTok, Instagram e o que der na telha. E também sou ator de vez em quando. Tem que parar de rir. Enfim, se você é novo nesse canal, prazer, tudo bem? Esse é um vídeo que eu faço review de livros que eu tô lendo e não nenhum vídeo desse canal basicamente tem cortes, ou seja, não é tão incomum você me ver falando abobrinha do nada, porque eu não faço corte. Uma, porque dá muito trabalho. Dois, porque eu gosto de falar a coisa assim, eu acho que fica bem verdadeiro comigo mesmo. Mas enfim, dando esse pequeno prólogo, começou agora a série de vídeos onde eu vou falar sobre os livros que eu comprei na Bienal. Sim, eu fui na Bienal e inclusive tem o vlog da Bienal. É só você descer um pouco no meu canal aí. É o último vídeo antes desse que eu vou estar fazendo. E aí eu comprei vários livros. Vários. Entenda que comprar livros é uma compulsão, é um vício. Você vai comprar um monte. E enfim. E aí eu comprei um monte e agora começa a série onde eu vou falar sobre cada um dos que eu li, conforme eu vou lendo, obviamente. E até esse dado momento, dos sei lá quantos livros eu comprei, eu já li. Acho que eu já li uns quatro. Uns quatro, desde que acabou. Um foi o livro do Bill, outro, depois veio Turma da Mônica Umbra, depois foi. Qual foi o outro? Depois foi A Hora dos Corvos, depois foi. E depois veio Não Direi Que é Amor. Tá aqui, depois eu tô muito ansioso pra fazer a review desse aqui. Mas enfim. Mas vamos por ordem, porque senão vai virar bagunça, vai virar casa da mãe Joana, e isso aqui vai virar uma confusão maior do que ela já é. Enfim. O livro do Bill. Galera, entenda. Aliás, não liguem pra minha roupa meio, tipo... Ela é um pouco maior do que eu. Mas é porque eu gosto dela, porque ela parece da Luz Noceda de The Owl House. Então, conforme... Já que estamos falando de séries da Disney, por que não usar uma roupa que parece da Luz? Só falta o capuchinho de gatinho. Mas enfim, voltando. Olha, gente, vamos dar um pequeno contextualizado aqui. Eu sempre fui a criança que podemos dizer, como é conhecida hoje, a criança da tribo das crianças esquisitas. O que é a tribo das crianças esquisitas? É as crianças que assistiam os melhores desenhos animados da face da Terra e que, consequentemente, a gente é um pouquinho assim da cabeça. Mas, basicamente assim, não zoando, porque eu fazia parte e eu faço parte até hoje, eu ainda continuo sendo uma das crianças esquisitas e eu amo. Mas é basicamente, qual desenho você está falando? Segura o time que você vai ver. Gravity Falls, The Owl House, Anfíbia, Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, quem mais? Steven Universo, agora veio o Greg do o Mundo de Greg do Riacho, é o nome em inglês, irmão. Eu adicionaria também Bob Esponja porque faz parte disso daí. E talvez Sonic. Não sei porquê, mas me veio na cabeça Sonic, eu acho que entra aí. Mas enfim, você entendeu qual que é o nível da coisa, ou seja, os melhores desenhos dos anos 2010. E, consequentemente, de todos esses que eu falei, tem no meio Gravity Falls. Entenda, eu era criança que viu Gravity Falls ser lançado, se não me engano. Eu vi Gravity Falls ser lançado, eu tenho 19 anos, eu vi Gravity Falls sendo lançado. E eu lembro até hoje da época que lançou o final de Armagedon, de Estranhagedon. Eu lembro da época que lançou o Estranhagedon. E era fantástico, aquele episódio foi sensacional. Um dos melhores finais de série que existe. Mas enfim. E aí nós tivemos o fatídico fim do verão, onde nós tivemos todo o encerramento de Gravity Falls, uma choradeira. E aí nós temos o momento em que Gravity Falls acabou. Aquela tristeza imensa que foi Gravity Falls acabando.
E a gente, anos e anos depois, esperando pelo próximo verão, e até hoje nós esperamos pelo próximo verão. Só que, meu caro telespectador, nós temos sim agora, nós temos provas concretas e não apenas fan trailers de que o próximo verão pode estar mais próximo do que nós imaginamos. Talvez não, talvez seja só zoeira da minha cabeça querendo me iludir falando que vai ter um próximo verão e não vai ter, mas eu quero acreditar que vai ter um próximo verão. Mas por quê? Dando um pequeno contexto, um pequeno contexto do contexto, eu não sei onde isso vai parar. Mas enfim, logo, muito depois, se não me engano, o Diário número 3 de Gravity Falls, eu não lembro se ele foi lançado antes ou depois do final da série. Eu acho que ele foi lançado junto, se não me engano. Eu devia ter feito uma pesquisa, mas é porque eu peguei o Diário 3 de sopetão. Só pra falar, olha o Diário 3. E também para dar uma pequena história, que a minha primeira Bienal do livro foi em 2018. Provavelmente já tinha acabado o Gravity Falls. E aí eu lembro que um dos livros que eu mais gostei de ter comprado naquela Bienal foi o Diário número 3. E eu lembro que eu fiquei muito ansioso quando eu vi aquele pequeno querido na prateleira e eu falei, eu necessito desta coisa. E aí, depois disso, passaram 4 anos, 2 bienais, e aí vem 2024, com o lançamento do livro do Bill, minha segunda bienal, e olha o que temos aqui, o livro do Bill. Então pra mim foi toda uma grande foi uma... Não vou falar catártica, mas foi um momento de epifania aqui dentro. Foi um momento de epifania. Falar um momento catártico não ia funcionar, não faz sentido, não é o significado. Mas um momento de epifania aqui dentro de mim. Mas enfim, dado o contexto do contexto, eu não lembro qual que era o primeiro contexto, então vamos falar sobre o livro agora. Bom, basicamente, entenda, se você está nesse vídeo, como eu falo muita abobrinha e muita coisa, você vai entender que eu falo spoilers. Então se você não quer spoilers sobre o livro do Bill, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, até a próxima. E se você quer spoilers, se você já leu, ou se você não vai ler e quer saber mais sobre o livro do Bill, vem comigo aqui! Bom, então tá. Começando pelo fato de que o livro do Bill, ele é um livro no estilo journal. O que é o estilo journal? O journal style é basicamente um livro de relatos. É meio no estilo do Diário Perdido, que são relatos, é um diário mesmo do Stanford barra do Dipper e de vez em quando da Mabel. E a gente vai sabendo sobre a história conforme o personagem vai contando. Esse é o Journal Style, que é basicamente um livro de relatos onde a gente vai juntando talvez recortes de revista, recortes de jornais, mais o escrito do personagem mesmo, enfim. E afins. E o livro do Bill, ele é bem nesse estilo. O livro do Bill é basicamente o diário, só que contado pela visão do Bill. E diferentemente do diário número 3, ele foge um pouco da história de Gravity Falls. Por quê? Porque todo o livro do Bill, ele é basicamente assim. É o Bill Cipher contando sobre a história dele. Claro, ele não conta tudo, porque essa é a graça de Gravity Falls. Nunca o criador conta tudo. Sempre deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha que a gente fala, o que carambas está acontecendo aqui? Mas enfim, começando. É um livro muito lindo, cara. É um livro muito lindo. Como assim como o Diário número 3 é muito lindo. Por quê? Por que eu acho? Porque eu gosto muito desse estilo de livro de relatos. E é uma coisa que Gravity Falls me faz. E é muito bonito, porque olha aqui, ó. Se você pegar, é cheio de ilustração. E é cheio de piada também, cara. É cheio de muita zoeira aqui. Porque, tipo... A gente sabe, é o Bill. E o Bill é aquele vilão que você entende o que eu tô falando. Ele tem o próprio jeitinho dele que você quer ler o que ele escreveria. Inclusive, já quando começa aqui, eu acho muito interessante ele escolhendo a capa do livro. Tipo, eu acho muito interessante ele escolhendo a capa do livro. E aqui tem a primeira parte aqui, que nem quando a gente começa a ler um livro, e aí tem aquela primeira página que fala, aí tá escrito aqui, editor Bill Cipher, designer Bill Cipher, publicado por Bill, uma editora de Bill Books, iniciativa florestal de sustentabilidade, gravetos certificados. É muito genial, porque o Alex Hurt, que é o criador de Gravity Falls,
Ele pensou muito. Por quê? Porque quando a gente acaba Gravity Falls, esse livro ele é basicamente situado depois do final de Gravity Falls. E esse é um dos motivos que eu mais fiquei ansioso quando eu vi que ele ia ser lançado. Porque ele realmente é o depois de Gravity Falls. Ele não é o próximo verão. Mas ele dá uma ideia de falar o que aconteceu depois de Gravity Falls. E basicamente o livro, você começa o livro, tipo, summonando o Bill. Então você entende. Então aí meio que depois disso, o Bill aparece e meio que ele vai te levando para essa viagem contando sobre a história dele. Inclusive tem esse, logo no começo aqui eu acho muito interessante aqui, porque começa logo com o Stanford achando esse diário. E é muito interessante, porque aí ele fala, não leia esse diário, não sei o que, tipo, sabe? E aí começa essa página aqui toda risadada e aí o Bill spawnando aqui. E eu acho muito interessante aqui. Essas imagens aqui. São muito interessantes essas imagens, cara. Porque realmente é muito bem feito esse livro. E aí a gente vai acompanhando o Bill contando sobre a história. Por quê? Porque a gente tem esse pequeno dúvida do que Bill está vivo ou não está vivo. Porque a gente tem o final de Gravity Falls onde o Stanley dá aquele socaço na cara do Bill. E aí meio que ele... no final a gente já tem várias teorias do que ia rolar no final. Inclusive pegaram a voz do Bill falando aquela frase toda doida e botaram ao contrário e falaram que ele tava invocando um Axolotl gigante. Inclusive o Axolotl é citado nesse livro. Inclusive tem a imagem do Axolotl aqui. Cadê ele aqui, ó? Olha aqui, ó. Inclusive ele fala sobre o Axolotl, que na verdade ele seria tipo um tipo de deus também, só que ele seria maior que o Bill, entende? E enfim. E é muito interessante porque a gente pega toda a história do Bill, de como ele era de uma dimensão. Eu acho isso muito interessante. Como eles contam a história de que o Bill ele veio de uma dimensão onde era tudo plano. Tipo, tudo plano. E os personagens talvez viam só para os lados. E aí o Bill, ele enxergava para frente. Porque você pode ver, tipo, ele é um formatinho. Então todos da dimensão dele talvez sejam formatos. E todos acho que provavelmente tinham olhos para os lados. E aí o Bill em si, ele tem o olho na frente. Então ele fala que ele podia enxergar as estrelas. E aí, só que ele não explica como que ele acabou saindo da dimensão e como ele acabou com só uma partícula da dimensão dele. Inclusive no livro ele mostra pro Stanford essa partícula do que era a dimensão dele. E aí tem várias teorias. Eu vou falando aqui, mas talvez muita coisa que eu fale aqui também não tá só no livro, mas vem das teorias e do site do Bill que nós fãs achamos. Eu não, né? Mas eu vi no TikTok. Que a galera achou que fala sobre isso, de como que acabou a dimensão dele. Porque no livro em si, tem a página dele falando sobre como a dimensão dele acabou. Aqui, cadê? Logo nas primeiras páginas, ele fala sobre como a dimensão dele acabou. Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Pera aí. Calma aí, galera. Calma aí. Eu vou achar aqui a parte em que ele fala da dimensão dele. Pera aí, calma aí. Enfim, eu não achei aqui. Eu não achei. Eu deveria ter achado. Ah, aqui achei. Aqui achei. Não, pera, não achei não. Aqui, ó. Achei. Aqui a parte que ele fala de como que a dimensão dele acabou. E é basicamente estática. É basicamente estática o que rola. Como ele explica o que aconteceu. Mas basicamente houve uma grande destruição causada por ele. Porque, tipo, ele queria fazer as pessoas enxergarem a outra dimensão que as pessoas não enxergavam. Só que no meio de tudo, meio que deu um tilt geral na coisa e explodiu tudo. E basicamente diz a teoria que ele foi o destruidor da dimensão dele. E enfim.
E aí a gente começa com isso e é muito interessante ele mostrando sobre como ele foi passando pelos tempos. E aí, tipo, tudo começa, muito engraçado, que começa na época dos indígenas americanos, estadunidenses, né? Americano, porque nós é mais americano também. Mas enfim. E aí começa com ele falando que um xamã da aldeia indígena que ele tava virou amigo dele. Só que aí meio que esse xamã acabou descobrindo que o Bill era do mal. E aí ele fez uma profecia que basicamente existiria heróis que acabariam com ele, que conseguiriam derrotá-lo. E aí a gente vai para o livro de Gravity Falls, que é ele tipo meio que esse xamã meio que ele sumona as imagens que a gente sabe que é do final de Gravity Falls. Sabe aquele redondinho lá, aquele meio que aquele círculo que cada um vai dando as mãos no final e aí meio que eles conseguem derrotar o Bill? E é basicamente esse desenho, cada um significava tipo uma pessoa. E esses desenhos, eles não são tipo, surgiu no desenho. Não, ele surgiu muito antes. Tipo, muito antes da própria existência do Stanford. Esse xamã já tinha previsto os desenhos de cada pessoa. Só que naquela época o Bill não entendia o que era cada desenho. Até que chegamos aos momentos de Gravity Falls, onde cada desenho representa um personagem. Mas enfim, até isso rola um monte de coisa. Tipo, o Bill passa pelo Egito Antigo, ele passa pela primeira revolução Industrial, ele passa pela era dos cartoons. E é muito interessante, tipo, que eles vão colocando na história, tipo, acontecimentos, tipo, falando, não, foi culpa do Bill. Algumas coisas que aconteceram. Tipo, eles passam por várias coisas interessantes. E aí a gente chega no momento que, tipo, ele vai falando sobre como ele acabou chegando no Stanford. E é aí que a coisa começa a ficar, tipo, mano, o que tá rolando aqui? Tipo, a gente já fica ali, já no começo a gente fica, tipo, mano, o que tá rolando aqui? Mas aí depois que a gente chega no Stanford, aí que a gente fica, tipo, o que está acontecendo neste livro? Por quê? Porque uma coisa que eu ouvi na internet, assim, que eu fiquei, tipo, hum, que é o fato de que no português essa página tem o título de Meu Mentor e Eu. Por quê? Porque uma coisa que o Bill sempre faz ao redor desse livro, ele vai, tipo, buscando pessoas pra entrar no mundo. Porque, tipo assim, basicamente o que acontece no Bill depois que ele destrói a dimensão dele? Ele meio que vira um sem dimensão e ele se junta com uma galera lá que seriam, tipo, um time de monstros dimensionais e ele começa a saquear o universo e ele vira um grande criminoso dos universos, das dimensões. E aí meio que ele acaba percebendo que a existência dele está começando a desaparecer. O Estranhagedon, né? Que é onde ele vai passando, ele vai deixando esse rastro de estranheza. E ele fala, tá, o que eu faço agora? A minha existência está desistindo. Que carambas eu faço? E aí ele encontra o planeta Terra. Só que isso há muito tempo atrás, né? Na época do Xamã lá. E aí a primeira pessoa que ele encontra é o Xamã e ele tem que achar uma pessoa pra botar ele no mundo. Que é fazendo o quê? Criando o portal. Para que ele pudesse passar pela existência e entrasse na dimensão da Terra. Só que aí, nesse meio tempo, várias pessoas ele vai tentando fazer várias pessoas fazerem o portal, ele vai persuadindo várias pessoas, só que no final ninguém consegue fazer esse portal. Até que ele chega no Stanford, que começa a tratar ele como um mentor, porque o Stanford estava numa época muito sozinha, sabe? E aí o Bill aparece meio que tipo assim, sabe? E aí, como eu falei, no português está escrito meu mentor e eu. Só que no inglês está escrito My Muse and I, que seria minha musa e eu. Então a gente fica tipo, E enfim.
E é muito interessante que a gente começa a pegar numa parte que a gente fica tipo, mano, oi? Oi, os acontecimentos de Gravity Falls nasceram do relacionamento de um ser humano e um triângulo interdimensional. Como é que é? E esse é o maior plot twist de Gravity Falls, porque se você pensar, toda a ideia do Stranger, vamos ver por quê. Porque a gente pega aqui, ó. Porque a gente começa aqui, ó. Como que a gente sabe que é isso? Primeiramente, eu acho muito interessante que a gente pega, tipo, uma parte que o Bill tá falando de... Pra você entender, é muito aleatório esse livro aqui. Você nunca sabe o que vai acontecer depois. E aí, basicamente, tem uma parte que o Bill dá conselhos amorosos. Não sei porquê, não me pergunte por quê, mas ele começa a dar conselhos amorosos. Porque, tipo, ele fala, não, porque o amor atrapalharia, não sei o quê. Inclusive, eu acho que... Inclusive, eu amo essa página aqui, que seria recortes pra você mandar pra alguém. Inclusive, tem essa parte aqui, eu não quero morrer sozinho. E aí, veio a música do João... Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinho. Eu lembrei, tipo, enfim. E aí tem uma parte que ele fala aqui sobre presentear o seu pretendente ou a sua pretendente. E aí ele fala aqui, tipo, recorte esses cartões e deixe na porta do pretendente tal qual um gato deixando um rato morto. E aí aqui depois do meu mentorial, a gente tem a parte do Bill deixando ratos mortos com o nome do Ford no aniversário dele. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E aí tem toda uma parte do Bill ficando com meio que ciúmes do Ford porque ele tá passando muito tempo com o McGucket. E aí eles sempre tem esses encontros nos sonhos. Enfim. E aí sempre tem esses encontros nos sonhos. Caraca, agora que eu percebi, tem uma página que ele fala, tipo, que o Bill fala, tipo, pro Stanford. Tipo, ah, vamos num sonho, eu vou te dar um negócio pra você beber. Que isso, a gente vai aproveitar a noite. E aí ele fala, não, eu nunca beberia um negócio vindo de você. Tipo, e aí no outro sonho meio que aparece a página do diário do Stanford, porque tem uma parte das páginas rasgadas do diário. E agora que eu percebi aqui, que tem. Porque essa parte aqui é tipo ele escrevendo todo bêbado, né? E agora que eu percebi, tem eles cantando karaokê Disco Girl. Que é aquela Disco Girl coming through, the girl is you, que o Dipper canta, que é tipo uma referência ao ABBA, Dancing Queen. E agora que eu percebi que eles estão cantando Disco Girl. Mas enfim. E aí nós temos um momento em que o Ford começa a perceber que o Bill não tá sendo bom. E aí a gente tem até uma... Eu não sei, eu interpretei dessa forma. Porque nesse sonho ele fala, tipo, talvez eu não devesse estar escrevendo isso, mas tive um sonho tão doido, uau, que era de noite e agora de manhã, Sil Beifer, ele fez um sonho karaokê, então uma coisa levou a outra coisa e normalmente tento ficar sóbrio, mas ele preparou um drink dos sonhos e tenho que dizer, só tenho que dizer, olha, e é tudo uma coisa doida aqui. Então eu fico pensando no fato de que o Bill meio que entorpeceu o Ford pra ficar com ele. É uma coisa muito louca esse livro. É Gravity Falls, enfim. E aí nesse momento também ele mostra a partícula do universo dele. E enfim. E aí a gente começa a vir pra parte em que o Ford começa a cogitar chamar o Stanley. E aí meio que ele vai chamar o Stanley. Eu acho muito interessante essa imagem aqui. Que é os dois nenezinhos. O Stanford e o Stanley. E aí a gente já vê o Stanford vem num triângulo aqui. Então eu fico tipo... Caraca! E enfim. E aqui tem o Ford surtando. Tem o Ford refazendo uma armadura que um dos caras da Revolução Industrial lá fez pra tentar fugir do Cypher, né? E ele refaz essas... Ele, na verdade, acho que ele nem chega a refazer. Ele vai tentar refazer, só que ele nem chega a refazer. E aí a gente tem a parte em que o Bill começa a fazer um monte de... Quer conversar com o Ford, porque tipo, meio que o Bill tá tentando refazer a amizade deles, a amizade. E aí, enfim. E aí meio que a gente vê como se torna um relacionamento muito tóxico.
É claro, né? A gente tá falando de um deus interdimensional do mal que destrói dimensões de um ser humano. E enfim. Inclusive eu amo essa parte que ele fala, não seja tão dramático. Aí o Ford fala, eu sou um escritor, somos todos dramáticos. E sim, isso é uma verdade. Mas enfim. E eu acho muito bom uma parte desse livro aqui que o Bill. Que o Ford ele fala, não, eu vou derrotar o Bill. O Ford decide e fala, não, eu vou derrotar agora de uma vez por todas. Tipo, porque as coisas estavam saindo do controle. E aí os Ford escrevem nada mais do que nada menos do que ele pode ser um deus, mas eu sou um cientista. Cara, essa frase arrepia, tá? Arrepia o cabelo das nucas. Enfim. Mas aí a gente tem toda a parte. Tem uma hora que o Bill entra na cabeça do Ford. E aí acontece tudo isso aqui. Basicamente ele faz o troco. Tipo, ele fala, tipo, não, ó. Ele faz isso, tipo, pra dar um aviso pro Ford ou algo do tipo, entende? E aí tem uma parte bem tensa, na verdade. Que o Bill meio que faz o tempo parar ao redor do Ford e ele meio que tipo, fica numa escuridão e é muito bizarro. É muito bizarro. E aí ele tenta até chamar o McGucket, só que nessa hora o McGucket já tá, tipo, ele já tá indo blá. E aí nós temos um momento em que o Cypher tá num bar, bebendo, pra esquecer o Ford, né? Bem soft. Enfim. Aí ele fala um pouco sobre o Stranger Dawn, bem por cima. E aí meio que ele começa uma terceira parte do livro, vamos dizer assim, em que ele faz o plano de que o leitor seria o próximo, tipo, pessoa a trazer o Bill pro mundo. Só que no meio disso, a gente entra com o Ford escrevendo de novo. E aí começa todo mundo, tipo, falar coisas legais pro leitor. Tipo, falando, não deixa ele fazer nada. E eu acho muito fofo aqui a parte da Mabel escrevendo aqui. Enfim, Bill, você tentou matar o meu irmão. Se eu vir você de novo, vou fazer isso aqui com você. E ela faz, tipo, que nem se fosse um Doritos. Eu acho muito legal. E aí tem a parte do Bill, do Dipper também, que ele fala, Bill, se você estiver lendo isso de algum pós-vida quântico onde se enfiou, ouça, cara. Você tentou matar a minha irmã. Se eu vir você de novo fora dos meus pesadelos, não existe força no mundo que vai me impedir de se colocar no túmulo. Já fui mais esperto que o governo americano. Saltei de um penhasco e soquei a cabeça de um robô. Derrotei zumbis, superei Sherlock Holmes e sobrevivi ao começo da puberdade. Se você vier atrás de novo de nós, vou acabar com você. Isso é genial, cara. Isso é muito genial. Eu amo o Dipper. O Dipper, ele, depois dos 13 anos, na verdade, na própria série, o Dipper é muito interessante. Eu gosto muito dele. E aí temos o Stanley também falando sobre o Dipper, sobre o Bill. E é muito interessante até que o Bill fala no começo algo sobre, você rasga uma nota de $1. Aí, tipo, fazendo tipo, um joguinho mental, e aí o Stanley no final rasga uma nota de R$1. De $1, quer dizer. Eu achei muito interessante. E aí nós temos o Bill surtando, né? No final. Porque, tipo, meio que o leitor não aceita fazer o hospedeiro, né? A gente que tá lendo, obviamente, né? E aí. E aí, enfim. E aí a gente começa a parte do Axolot, que eu acho muito interessante. Do soco aqui. Inclusive tem a parte do soco aqui. Tipo, ele relembrando do soco. E aí aparece o Axolot falando, no dia que o Bill Cipher morreu, ele usou um truque que nunca tentou. Destruído, quebrado, mas não morto ainda. Cipher saiu da cabeça do vigarista, que é o Stanford, fazendo uma súplica desesperada, uma reza em pânico para encontrar com o cara lá de cima. Em um tanque fora do espaço-tempo, os opostos se encontraram cara a cara. Havia apenas uma chance para viver de novo, então ele defendeu seu caso para um velho amigo. Que aí ele começa a conversar com o Axolot. Tipo, o Axolot seria tipo, muito forte. E aí a gente começa a entrar numa parte em que o Bill, ele não morre, mas ele meio que entra numa zona neutra. Que é tipo um lugar de reabilitação, talvez. Que é o Terra Prisma. E aí vários vilões, tipo, estão lá dentro, né? Tipo, reabilitação kármica, sabe? E aí, o que é que acontece? O cara que tá cuidando, tipo, um guarda lá, ele fala, tipo, por uma mensagem, que o Bill escreveu esse livro
na hora, tipo, numa hora de recreação, pra tentar, tipo, convencer algum ser humano a capturar ele de novo, tipo, pegar ele de novo. E aí, mas aí, tipo, no meio os guardas conseguiram pegar ele, e aí ele conseguiu, e a transmissão meio que acaba, enfim. E eu acho muito interessante pacientes recentes aqui da ala do Bill, tipo outros seres interdimensionais. E eu acho muito interessante que tem esse cachorro aqui. E esse cachorro, ele tava no sonho da Mabel. E tipo, ele é um dos caras de segurança máxima, tipo assim, ó. Tipo assim, nesses monstros aqui, os únicos que tem recomendação máxima é o Bill e esse cachorro. Então, tipo, isso faz a gente pensar, tipo, ele tava naquele sonho do final da Mabel lá, que ela tá presa naquela bola, sabe? E a gente fala, caraca, então um dos bichos mais poderosos tava no sonho da Mabel aleatoriamente ali. Mas enfim. E aí tem o final do Bill surtando de novo, todo destruído, né? Porque ele foi destruído com um soco. E ele fala que alguém, algum dia, ainda vai me deixar sair. E aí aparece o final com aquela estátua que ficou no final de Gravity Falls. E ela meio que acendendo. E aí acaba aqui. E aí meio que esse é um final que a gente fica tipo... Ele dá a entender que vai ter mais livro. Que vai ter mais livro não, que vai ter mais série de Gravity Falls. E eu realmente quero que tenha mais série de Gravity Falls. Porque eu acho que não acabou ainda. Eu não sei se eu tô sendo muito sonhador com Gravity Falls. Mas eu acho que vai ter mais série. Vai ter mais. Eu queria muito que tivesse mais sobre Gravity Falls. Porque é uma história muito grande. E todos os finais eles deixam a entender que vai ter uma continuação. Todas as histórias eles deixam a entender que vai ter uma continuação, mas ao mesmo tempo eles não deixam a entender que vai ter uma continuação. Então a gente fica tipo... Tá. Mas enfim. Considerações finais sobre esse livro. Eu acho ele sensacional. Obviamente, eu falei muita coisa aqui nesse vídeo. Deu meia hora de vídeo falando sobre esse livro. Vocês que estão acompanhando meu canal, vocês sabem como que é os meus vídeos. Mas é um livro muito interessante. Um livro muito bem feito. Um livro muito bem feito. Eu fui falando muito por cima. Tem muito mais detalhe que você vai ter que ler pra entender. Eu falo nesse meu jeito blá blá blá. Mas é um livro muito interessante. É um livro muito interessante. Eu não sei se ele chegou a superar o Diário 3, mas é porque eu tenho apego emocional ao Diário 3. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. E ele tem uma vibe bem mais leve, vamos dizer assim. Eu amo que eu falei leve, e aí abriu bem na página... Eu abri bem nessa página, eu falei leve e apareceu bem nessa página. Mas enfim. Mas eu gosto do Diário 3, porque também tem o Dipper, tem a Mabel falando, e ele fala sobre os acontecimentos de Gravity Falls, enfim. Mas, enfim. Mas o livro do Bill é muito interessante, porque a gente pega o depois de Gravity Falls, o que aconteceu depois de Gravity Falls. E a gente vê que a família Pines ainda tá junta. Porque eles escrevem esse final junto, e ele acontece depois de Gravity Falls, depois do final, depois do próximo verão. Porque a gente tem a confirmação de que o Dipper e a Mabel têm já 13 anos. E é um livro muito interessante, eu acho muito interessante, eu gostei muito. Eu tava muito ansioso pra ler desde que ele foi anunciado, porque eu sou um grande fã de Gravity Falls, como eu disse. Eu gosto muito dessa série, eu me inspiro muito nessa série pra escrever livros. E eu gosto muito. Eu gosto muito. E encontrá-lo na Bienal foi incrível, cara. Encontrá-lo na Bienal foi incrível. Inclusive eu até deixei no vlog que eu tirei uma foto com um painel gigante do livro do Bill. Mas enfim. De 0 a 10, eu dou pra ele nota 7,5. Porque eu gostei muito. Mas ele ainda não superou o Diário 3. E me deu ranço porque ele não deixou claro se vai ter um final, vai ter Gravity Falls, vai ter uma continuação ou não. Mas eu recomendo muito. Se você é fã de Gravity Falls, ou se você acha minimamente interessante livros desse estilo que tem, tipo, declarações, pedaços de coisada, enfim. Eu acho muito interessante. Se você gosta de Gravity Falls também, você tem que ler. Você tem que ler esse livro. Também ele tem várias referências, ele tem várias coisas de Gravity Falls também, porque
Principalmente na parte que ele começa a falar sobre os desenhos que foram, tipo, meio que a maldição dele. E ele começa a falar sobre um a cada um, sobre um pouco, e ele deixa muito claro. E eu acho uma outra coisa muito interessante sobre isso é que ele começa a falar sobre também, ele fala sobre o Dipper e a Mabel. E eu acho isso muito interessante. Porque ele fala, tem uma parte aqui que ele fala sobre, cadê? E ele fala sobre realidades, dimensões paralelas, ele fala sobre. E aí eu acho muito interessante que ele fala, tipo, sobre o fato de que Dipper e Mabel, da realidade que a gente conhece, que é a de Gravity Falls, são os únicos que sobreviveram a todos os acontecimentos de Gravity Falls. E aí você começa a pensar, caramba, quanto realmente é muito louco quando você para pra pensar o quanto realmente Dipper e a Mabel estavam em perigo durante Gravity Falls. Claro, eles tiveram muito perigo, mas é muito interessante você ver o quanto eles realmente estavam em perigo e é chocante quando você percebe que o Bill fala que as únicas versões que sobreviveram foram as da série. Então você fica tipo, eles são os únicos, e o Bill deixa entender que eles falam, né, tipo, um dia eles vão acertar as contas, tipo, as outras versões vão acertar as contas com ele. E a gente fica tipo, isso daria um ótimo episódio para uma terceira temporada. Mas enfim. E é muito interessante até a parte que ele fala sobre o Dipper e a Mabel. Que tipo, ele fala aqui sobre até o histórico de pesquisa. O Bill fala sobre o histórico de pesquisa do Dipper. Então é uma aleatoriedade gigantesca esse livro. Inclusive o Bill fala que ele deu sonhos pra... Enquanto o Dipper não sabia quem que era o criador do Diário 3. E aí ele fala, tipo, que ele deu a entender que, tipo, às vezes podia ser o Adolf, podia ser o prefeito, podia ser um menino aleatório aqui. Enfim. Eu acho muito interessante aqui uma das coisas que o Dipper coloca no histórico de pesquisa, que eu achei até tipo, mano... Tipo, que ele fala aqui... Cadê? Que tem várias coisas que ele fala que, tipo, é impossível matar fantasma cria duplo fantasma, é saudável sentir atração por MMA verde. Tipo, MM verde. É imoral comer monstro de açúcar do Summer Wind. Histórico de prisão dos Ten Pines. Vela aromática de cola quente presente para a irmã. Dipper Pine secundário. Eu sou um personagem secundário. Tamanho e circunferência normal da cabeça. Dipper Pines. Tem outro também que ele fala... Cadê aqui? Tinha um... Primeiro beijo sereio. Isso conta? Porque tipo, tem a parte do sereio que ele, tipo, mano... A Cia está lendo isso agora. A Cia está lendo isso agora. É muita coisa que o Dipper realmente pesquisaria. Ele fala, para a Cia, essas buscas eram todas falsas, só para testar a prontidão de seus agentes. Vocês passaram, agora podem apagar meu histórico de busca. Gosto do plutônio. Enfim, é um monte de coisa aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui. Normal não ter amigos. Eu fiquei tipo, mano... E o Dipper é um dos meus personagens favoritos, depois da Mabel. Mas o Dipper eu fico tipo... Mas enfim. O livro do Bill é uma experiência pra você ler. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu sei que eu dei 7,5, mas é um livro muito bom. Vale muito a pena. Ele não é o meu favorito dos livros que eu comprei. Mas vale muito, muito, muito a pena você ler. Vale muito a pena você ler. Então é isso, essa é a minha recomendação de hoje, o livro do Bill. Leia porque vale a pena, é muito interessante. E você vai descobrir muito sobre Gravity Falls. Você vai descobrir muito. Se você é um fã de Gravity Falls, que até hoje espera pelo próximo verão, leia. Você vai sentir um quentinho no coração, porque você vai querer ler. Mas enfim, é isso. Essa foi a minha recomendação de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou a ver 40 minutos de eu falando papagaiada sobre um livro, muito obrigado. De verdade, muito obrigado. E é isso. Essa foi a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
E eu vou postar a versão menorzinha nas minhas redes sociais, falando rapidamente sobre o livro. E aí, quem tiver interesse, vem pra cá. E se você chegou aqui das minhas redes sociais, muito obrigado, sinta-se em casa. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta se você gostou desse livro, se você já leu esse livro, qual foi a sua experiência lendo o livro do Bill. Se você gosta de Beverly Falls, me fala sobre se você gosta de Beverly Falls, se você ainda espera pelo próximo verão. E é isso. Obrigado por ter chegado até aqui e um beijo, se cuidem.